Vamos lá para o programa Vamos Pensar um pouco dos meus canais no YouTube, Ives Henrique Cruz, Kawaii, TikTok, Instagram, Twitter, Blue Sky, @youtuber_Ives. É vergonhoso, dá aquela vergonha alheia, entretanto, eu acho assim muito legal, porque eu gosto de pessoas de ideia. Eu gosto de pessoas que argumentem. Eu gosto de pessoas que tenham, né, uma mente fértil, que dá informações e dá com vigor e baseado nas estatísticas criado pelo mundo de Nárnia da pessoa, tal. É legal, é louvável. Mas que é esquisito, que dá uma vergonha alheia, isso é fato, né? Meu pai é de direita, então ele gosta de acompanhar portais que são de direita. Só que o meu pai, ele é uma pessoa muito aberta ao diálogo, sabe? Eu sou de esquerda, mas a gente consegue ter uma troca de figurinhas legais. E não é porque é meu pai, mas é porque é uma pessoa que está aberta a críticas, está aberta a quem pensa diferente. Nós não temos briga política. Ele fala o lado dele, eu falo o meu lado, a gente troca, você viu tal coisa, tal. E é muito legal, porque se todo mundo gostasse do azul, o que seria do amarelo? Né? Então é importante que as pessoas tenham gostos diferentes, vivências diferentes, pensamentos diferentes. Isso é muito válido. O Brasil é plural, ninguém é igual a ninguém. Os dedos da mão, eles não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, é interessante isso, que você esteja com a sua mente aberta para você, olha, mas esse ponto de vista que você está falando, eu não pensei antes, né? É aquela ideia sociológica, filosófica, você dá uma tese, a pessoa dá uma antitese e nessa você forma uma síntese, né? É super válido. Mas tem pessoas que são empacadas ali e até o final estão pensando e acabam criando coisas. Então eu estava acompanhando junto com ele uma rede chamada a Alviverde, que tem o canal de rádio e o canal no YouTube, né? Só que assim, gente, você vê como que as pessoas elas pesam a mão ou de repente tem uma distorção de realidade para poder validar aquilo que elas acreditam, né? Então eu estava vendo no programa de hoje, quarta-feira, dia 27, eles metendo muito pau no Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que o Tarcísio ele não sabe o que ele está falando, que o Tarcísio isso, que o Tarcísio aquilo. Realmente, eu não voto mais em São Paulo, porque eu não moro mais no estado de São Paulo, mas eu não votaria no Tarcísio. E logo que se teve as eleições, eu falava basicamente as mesmas coisas que hoje eles estão falando lá, né? Ele não é um bom candidato e ele pensa muito na privatização. É só você ver a Enel em São Paulo. Estive lá, passei 10 dias
E o local onde eu estava, o hotel onde eu estava, teve problemas de energia mais de uma vez. Enel é uma concessão. As linhas de metrô estão sendo concedidas também. Então, né, até recentemente, uma grande polêmica aí é o fim do serviço 710, que vai obrigar as pessoas a fazerem baldeação, e não é uma boa ideia. Você que usa o sistema, infelizmente o Tarcísio não usa metrô para ir trabalhar. Você que vê como é que é o sistema, você vê que não funciona. Você tentar deixar tudo no mesmo polo, numa mesma estação, para fazer ligação com todas as estações ali da CPTM, todas as linhas, no caso da CPTM, você vê que a ideia é muito idiota. Não vai dar certo. Eles estavam falando, você confia de deixar seu filho ir brincar na rua? Você confia em deixar teu filho ir sozinho para a escola? Não, nós não temos segurança, nós não temos educação, falta cultura, falta saúde. Mas assim, né? Quando eles estavam falando, você confia de deixar o teu filho ir sozinho para a escola? Pera lá, meu querido. A falta de segurança, ela não é da época Tarcísio. Olha eu defendendo Tarcísio, né? Não é da época Lula. A falta de segurança que você pode ser assaltado no meio da rua, sequestro relâmpago, tal, não é da época da esquerda, não é da época de Tarcísio, tá? Se Bolsonaro ele tivesse vontade, ele teve tempo bastante de tentar melhorar a segurança pública, e ele não fez, certo? O Lula teve muito tempo já, o terceiro mandato dele. A Dilma teve tempo. Não vou falar tanto o Temer, porque o Temer ele não pegou 4 anos inteiros, né? FHC teve tempo. Nós tivemos tempo, né? Geraldo Alckmin não é a primeira vez que ele está no serviço público, que ele está em mandato. Então ele já teve tempo também, entende? Então é uma coisa que dá a impressão que eles não querem. Quando se olha o machucado do povo, eles não querem. Só que assim, a parte que mais me choca é eles tentarem colocar Eduardo Bolsonaro como salvador da pátria. Entende? É surreal. É muito surreal. Como foi o que apareceu na tela hoje. O Eduardo Bolsonaro é o que está falando a verdade, é o que está defendendo a verdade. Só em Jundiaí são mais de 150 milhões em prejuízos pelo tarifaço. Só a cidade de Jundiaí está perdendo em torno de mais de 150 milhões de reais com o tarifaço. São Paulo, logicamente, que estava perdendo, então Tarcísio era lado de Bolsonaro e coisa e tal, mas na hora que ele viu que o negócio ia apertar, que ia mexer na economia do Estado, e também os grandes empresários começaram a pressioná-lo, falar, pô, cara, você tá batendo palma para aquele idiota que tá lá ajudando a penalizar o Brasil, enquanto isso a nossa economia vai ficar ferrada. Aí que o Tarcísio começou a dar uma de ficar em cima do muro. Como defender Eduardo Bolsonaro? Como defender Eduardo Bolsonaro? O meu pai, que é de direita, ele acredita fielmente que nós estamos passando por uma época de censura, coisa que eu não acredito, e até a gente olha
os livros de história, os portais aí, se você fazer um estudo, se você fazer uma pesquisa, você vai saber que o Brasil realmente passou por uma época de censura. E a época de censura você era censurado. É uma coisa tão óbvia, mas que nos dias de hoje parece que é necessário a gente explicar, né? Nós não somos censurados hoje. Hoje eu posso pegar o meu celular e gravar, falar mal do governo. Eu posso fazer isso. Se vocês pegarem vídeos bem mais antigos, vocês vão saber que eu sou contra Lula. Eu sou esquerda. É uma coisa que é difícil de entender. Então eu vou falar bem devagarzinho para ver se você consegue compreender. Eu sou de esquerda, mas a esquerda vai muito mais além do que Lula, do que PT. Eu sou contra PT. Eu sou contra Lula. Tá sendo o pior mandato dele de todos os tempos, certo? Mas eu sou de esquerda. E eu tô devendo este vídeo para vocês, né? De explicar um pouco mais do porquê que eu sou de esquerda. Mas eu vou gravar, tá bom? Eu vou lançar ainda para vocês. Nós não estamos sendo censurados, porque eu tenho vídeos e mais vídeos criticando Lula e chamando-o de corrupto, chamando-o de ladrão, certo? E nunca fui penalizado com relação a isso. Eu acredito que a gente tem que ter, principalmente se a gente tá tentando influenciar pessoas, a gente tem que ter maturidade e responsabilidade antes de falar qualquer coisa na rede. Porque o que você fala, por mais que você apague seu vídeo, você não consegue apagar da internet. Porque esse vídeo ele vai parar em algum lugar. Alguém vai conseguir salvar. Eu não acredito na censura. O que eu acredito é que são pessoas desesperadas, despreparadas, desmioladas, são pessoas imaturas, são pessoas irresponsáveis que tentam modificar um fato para tentar se sair bem dele. Certo? Eduardo Bolsonaro, tô esperando até hoje o efeito dos pendrives que ele mandou lá na Copa do Mundo, no Catar. Vamos relembrar. Eduardo Bolsonaro, com dinheiro público, ele foi para o Catar durante a Copa do Mundo. Questionado, Eduardo Bolsonaro disse que eu não vim pela Copa do Mundo. Eu vim para entregar esses pendrives, o material em inglês, para que o mundo saiba o que acontece no Brasil. E qual foi o resultado desses pendrives gastos com dinheiro público para ele fazer esta viagem? O que resultou? Em nada. Se aconteceu alguma coisa, se houve alguma, né? Alguma resposta, alguma vantagem para o Brasil, uma vantagem para o povo, deixa nos comentários para mim, por favor, porque eu não achei. Eu não achei. E o triste é que as pessoas têm uma visão míope e um cérebro extremamente prejudicado de memória. Porque ninguém lembra mais que ele gastou dinheiro público e estava lá, ele foi fotografado em jogos e falando que ele estava lá a serviço do Brasil, então por isso que ele estava lá com o gasto de dinheiro público, né? As pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com meu pai, porque o meu pai foi uma das pessoas, ele declara isso, que ele foi uma das pessoas que votou no Collor, que era justamente uma briga entre Collor e Lula, ele votou no Collor. Só que meu pai é uma pessoa lúcida, graças ao bom Deus. Ele é uma pessoa lúcida, porque ele tem consciência que o Collor foi um câncer
na política. Ele aprontou, ele confiscou poupanças e ele fez pessoas irem de arrasta para cima. São pessoas que perderam tudo e acabaram, si próprio, né? E mesmo assim, até há pouco tempo atrás, ele estava em mandato. E se ele estava em mandato é porque tem gente que está votando ainda. Então como assim? Mesmo que o Maluf tenha falado eu roubo, mas eu faço, as pessoas continuam votando nele. Porque ele rouba, mas pelo menos ele faz. E continua elegendo. O Tiririca, pior que tá, não fica. A gente viu que até nisso a política mentiu, porque pior fica sim. Todos nós estamos vendo que fica pior. e tá lá, e foi reeleito, e não tem projeto, e não tem participação, não tem nada. Minha gente, o que faz alguém defender Eduardo Bolsonaro? Eu não tô entendendo. Será que eu sou tão limitado assim na minha cognição que eu não consigo compreender isto? Ele tá com dinheiro. Gente, é só vocês verem o tanto de tempo que ele tá na política e você somar o quanto que é o salário de um político. E você somar os penduricalhos. Jamais a pessoa vai ser milionária. Para conseguir manter uma vida de luxo, com passeios na Disney, nos Estados Unidos, só com o salário de político você não consegue isso. Foi movimentado uma grana alta, só que as pessoas são limitadas e não conseguem perceber isso. Ele ainda recebe salário de político brasileiro, mas ele não está mais no Brasil. E ele está lutando, comemorando e dizendo que vai se sentir vingado, mesmo que o povo brasileiro sofra. E é o representante nosso que está lá, ganhando. Gente, é preocupante. Aí as pessoas gastam seu tempo tentando defender, falar que ele é o único cara que é a voz da verdade fora daqui. Pelo amor de Deus, gente. O cara tá vivendo a vida do luxo, do conforto, ele não tá nem aí se o brasileiro tá se ferrando. Se o brasileiro tem que pegar condução 5 horas da manhã, condução cheia, ganhando um salário mínimo que não supre as suas necessidades, que não dá conforto para a tua família. Gente, que absurdo. Conseguir defender Silas Malafaia, que um pastor que tem uma boca tão suja como Silas Malafaia, eu não pego ele como meu orientador espiritual. Que não é somente a boca suja, que eu tenho boca suja também, eu xingo direto. Mas é o ódio no coração e as atitudes. Não condiz com um líder espiritual para minha espiritualidade. Para muita gente, ele vai servir. Beleza, seja feliz. Que Deus te abençoe. Mas para mim não serve. Assim como já passaram padres na minha vida, eu já fui muito católico por muito tempo. E quando chegou o padre boca suja, eu já, pulei fora, entendeu? Que não é só o boca suja, é o que vem além daquilo, né?
E que tem vídeo dele, é só vocês pesquisarem, hein? Tem vídeo dele antigamente que ele falava que não se pode usar o título religioso para falar sobre política, que as coisas elas não podem ser misturadas. E realmente eu acredito nisso. Religião com política não podem se misturar. Um pode complementar o outro, um pode comentar sobre o outro, um pode direcionar, mas não dessa forma que tá misturada, que é a bancada evangélica. Você acha super normal isso, né? Falar, ai, a bancada evangélica. Mas por que não tem a bancada da macumba? Ai, que absurdo! Macumba, ai, que horror! É do capeta. Não tem a bancada budista, por exemplo? Não tem. E o Brasil é laico. Até então, né? O Brasil é laico. Só que só quem tem vez é o evangélico. O evangélico pode fazer a marcha para Jesus, o macumbeiro não pode fazer a marcha para o Exu, porque ele sofre represália. Galera, de novo, essa vai ser a pergunta do questionamento que acaba virando até um pedido de ajuda. O que vocês tanto defendem Bolsonaro e a família Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, que tanto vocês conseguem defender? Tudo bem, o Lula não é a melhor figura. Não sou petista, repito. Mas tá na hora de uma terceira via, né, gente? Porque já deu para perceber que Bolsonaro e Lula são iguais recém-nascidos, só faz cagada. Só mama nas tetas do governo e faz cagada. Já deu para perceber isso. Então tá na hora de uma terceira via, né? Vamos pensar um pouco? Beijo.